Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Selbach. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa iniciativa do CIERS de levar conteúdo para vocês. Estou trazendo o meu conteúdo, eu espero que seja legal, que vocês gostem. Vamos conversar nesses próximos minutos um pouquinho sobre propósito. Bem, antes, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Selbach. Eu tenho uma empresa que faz diversas coisas interessantes, como essa que vocês vão assistir agora, uma palestra sobre propósito. Eu faço palestras de diversos assuntos, sempre misturando um tema do mundo corporativo com um tema do mundo geek, e aí a gente cria conteúdos muito legais. Além disso, eu sou master de um evento que chama Campus Party Brasil, um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo. Eu sou especialista também no Instituto da Transformação Digital. Bem, eu acho legal contar um pouquinho para vocês, antes de falar sobre propósito, que eu sou um cara que o meu primeiro estágio profissional, o meu primeiro trabalho foi junto ao CIE. O meu primeiro estágio foi mediado pelo CIE e eu acho incrível que hoje eu que comecei a minha vida profissional com o apoio do CIE, posso retornar e colaborar de alguma forma com a formação de pessoas que também vão iniciar a sua carreira profissional junto ao CIE. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o propósito, né? O que é esse tal de propósito que todo mundo fala? Bem, segundo a revista Exame, na internet o interesse por propósito cresceu de 25 para 100, que é o nível máximo possível na escala do Google Trends, que é uma forma que o Google tem de avaliar a quantidade de pesquisas sobre o termo que estão sendo feitas no mundo. Nessa demonstração da revista Exame, ele chegou a 100, mas essa é uma pesquisa mundial. Então eu entrei no Google Trends e pesquisei o tema propósito no Brasil. E hoje, segundo o Google Trends, nos últimos 12 meses teve um aumento na busca pelo termo propósito. Isso é um indicativo que as pessoas estão procurando saber mais sobre propósito da sua vida, por que a gente está aqui. E hoje, no dia de hoje, o termo propósito atingiu a nota 75, lembrando que a nota vai até 100. Bem, mas falei isso tudo e ainda não falei o que é propósito. Bem, então para facilitar a nossa busca pelo que é propósito, vamos começar falando sobre o que não é propósito, ok? Trabalho. Trabalho pode ser o seu propósito, mas na verdade o trabalho é uma forma pela qual você manifesta o seu propósito, ok? Esse trabalho que você tem, ele pode ser uma forma como você vai chegar até o seu propósito. Ele pode ser a fonte de renda para que quando você não está nesse trabalho, você consiga atingir o seu propósito. Profissão. Profissão também não é propósito. Profissão é a forma que nós usamos para expressar o nosso propósito. Saiu uma pesquisa recentemente de um instituto que chama McKinsey, que diz quantas pessoas veem significado no seu trabalho. Bom, numa escala de 0 a 10, a média global foi de 5,5 e a média dos brasileiros foi de 4,5. Bom, isso corrobora aqueles dados lá do Google Trends, onde mostra que as pessoas estão procurando mais o significado do propósito. O que é o propósito? Elas não veem significado no seu trabalho e elas querem ver o significado no seu trabalho. Então, Rodrigo, afinal, o que é o propósito? Bem, segundo o Cortella, uma vida com propósito é aquela que eu entendo as razões pelas quais eu faço o que faço e pelas quais eu deixo de fazer o que eu não faço. Ainda, com esse autor, ele diz que uma vida com propósito é aquela em que eu sou o autor da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo. Um outro livro muito legal que chama O Poder do Propósito diz que o propósito é ter clareza e entender o sentido do para que fazemos o que fazemos. E existe um termo em japonês que chama Ikigai. Ikigai é o relativo japonês para propósito que a gente usa no Brasil. Bem, e o Ikigai significa razão de viver, o motivo que faz as pessoas acordarem todos os dias. O filósofo Aristóteles proferiu uma das primeiras frases relacionadas a propósito que diz: onde as necessidades do mundo e seus talentos se cruzarem, aí está a sua vocação.
Bom, nessa frase a gente tem dois pontos bem importantes para analisar. O primeiro são as necessidades do mundo e a segunda são os seus talentos, ok? A gente vai analisar alguns personagens da ficção. Eu adoro misturar os temas importantes para nós com coisas da ficção. Então, a gente vai olhar 4 personagens da ficção e vai tentar entender qual é o propósito deles. E sempre olhando esses dois temas, a necessidade do mundo e o talento da pessoa. Bem, o primeiro personagem é o Magneto, um dos vilões do X-Men. Pessoal, aqui a gente não tá para julgar se o propósito dessa pessoa tem valor ou não, ok? Nós vamos usar os personagens porque é mais fácil a gente conseguir visualizar neles o propósito que eles têm, pois os personagens eles têm linhas muito mais marcadas do que na vida real, ok? Bem, voltando ao Magneto, qual é o propósito do Magneto de verdade? O Magneto ele não é um inimigo da humanidade como com frequência ele é pintado. Qual é o propósito do Magneto? Bem, quando ele era jovem, ele sofreu em campos de concentração. Ele vê que a comunidade mutante está indo por esse caminho, que eles vão ser colocados em campos de concentração, que é uma coisa que ele já viveu na infância. Ele já sabe os horrores de um campo de concentração. Na verdade, o que ele quer? Ele não quer o mal dos humanos. Ele quer simplesmente que a comunidade mutante não passe pelo que ele passou num campo de concentração. Bom, e aí a gente tem aquela pergunta, as necessidades do mundo e os seus talentos. Os mutantes precisam de alguém que ajude eles. Claro, eles têm outras opções, eles têm o Xavier, por exemplo, que segue um outro caminho, mas existe uma necessidade do mundo de proteger os mutantes e o Magneto, ele tem esse talento de visualizar isso e de tentar ajudar. Bom, vou falar agora um pouquinho do Batman, um dos personagens mais queridos aí de todo mundo, apesar de não ser um dos meus personagens favoritos. Qual é o propósito do Batman? O Batman não é um cara que simplesmente quer sair à noite e combater criminosos. Não. Ele é uma pessoa que na infância sofreu com o assassinato dos pais e hoje ele luta para que ninguém mais passe o que ele passou. Qual é a necessidade do mundo naquele momento? Uma pessoa que ajude a combater a criminalidade para que outras pessoas não passem pelo que ele passou. E ele tem os seus talentos que ele desenvolveu ao decorrer do tempo, de luta, de detetive, de diversas coisas. Então ele usa o talento dele para resolver esse problema, nessa necessidade do mundo que ele tem. O Homem-Aranha, aí o próximo personagem, ele tem uma pegada muito parecida. Por quê? Bom, o tio Ben, que é meio que o pai do Peter Parker, ele acabou morrendo nas mãos de um criminoso por causa da omissão, em algum momento, do Peter Parker em pegar aquele bandido. Isso antes dele ser o Homem-Aranha. Ele teve a oportunidade de pegar esse criminoso e ele deixou ele embora. Acabou culminando na morte do tio Ben. Hoje, a mesma questão do Batman, a necessidade do mundo. Uma pessoa que combata a criminalidade. E ele tem os poderes, que são os seus talentos. E aí ele entende o seu propósito. Bom, e por final a gente tem aí o Thanos. O objetivo do Thanos não é simplesmente matar metade das pessoas que estão vivas no universo. O objetivo do Thanos é bem diferente desse. O objetivo do Thanos é que as pessoas que vivam, elas vivam melhor. Então, até ele tem dois momentos bem distintos. Um momento onde ele quer exterminar metade da população do universo para que as que vivam melhor. Ele tem um segundo momento que ele decide reconstruir o universo, onde o universo seja mais próspero. Então o objetivo dele, mesmo distorcido, não é simplesmente matar metade das pessoas. Ele quer que aquelas que vivam bem. Esse é o objetivo do Thanos. E tem outros dois exemplos, eu acho que são bem fortes nesse momento, e que se você gosta dessas duas franquias que eu vou falar, eu espero que você entenda essas coisas que eu vou falar. A primeira delas é Star Wars. Star Wars, pessoal, é uma história de combate a uma ditadura. Não são rebeldes lutando contra um outro exército. É uma história de combate a uma ditadura. E X-Men
X-Men não é uma história sobre pessoas diferentes. É uma história sobre preconceito racial. Pessoas lutando contra preconceito racial. Existe o outro enfoque da história. A gente só tem que entender o propósito dela. A gente tem que olhar um pouquinho mais a fundo. Mas uma coisa que impacta muito a nossa mentalidade é uma coisa que a gente escuta muito desde criança, que é: o que você quer ser quando crescer? Sempre tem alguém que pergunta isso. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Bom, então vamos voltar só um pouquinho ali no Aristóteles, onde ele fala sobre necessidades do mundo e talentos se cruzarem. Aí está a sua vocação. Aí está o seu propósito. Então, reconhecer o seu propósito tem muito a ver com reconhecer os seus talentos e que tipo de legado você quer deixar para o mundo, com que causa na sua vida você quer contribuir. Então, quando criança, a gente passou a vida inteira escutando isso. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Você já pensou que uma criança que diz que quer trabalhar com medicina quando crescer, na verdade ela tem interesse não em ser médico ou médica, mas ela tem interesse na área da saúde. E aí ela pode ser diversas coisas. Não é só médico que cuida da saúde, ela pode ser médico, pode ser dentista, pode ser fisioterapeuta, pode ser nutricionista, pode ser professor de educação física. Tem uma gama diversa de pessoas que trabalham na área da saúde e que não são médicas. Então talvez essa criança ela só tenha essa tendência a querer trabalhar na área da saúde. Para pensar. Necessidades do mundo e talento. Vamos falar sobre cozinheiros, chefes de cozinha. Você acha que quando os super chefes de cozinha, eles saem do seu restaurante, eles chegam em casa e eles fazem super pratos mega elaborados para fazer aquele lanche antes de dormir? Claro que não, eles comem uma coisa bem simples, como nós, quando chegamos em casa cansados do trabalho, eles comem uma coisa simples. Necessidades do mundo, alimentação, ok? Seja num lugar mais simples ou num lugar mais requintado, alimentação é uma necessidade. Talentos. Chefe de cozinha tem o talento de cozinhar. Mas na verdade, vamos parar para pensar um pouquinho. O que essa pessoa quer em diversos níveis, tá? O prazer de ver uma pessoa se alimentar. Esse é o propósito dessa pessoa. O prazer de uma certa forma, alimentar uma pessoa. Esse é o propósito de um chefe de cozinha. E você pode até pensar assim: nossa, eu quero ser muito bem sucedido em uma determinada área. Mas uma coisa, ela tem que ficar bem clara. E isso se fala um pouco no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E numa pesquisa, o autor concluiu que não é o sucesso que traz a felicidade, mas sim a felicidade que cria condições para o sucesso. Bem, se você tem um trabalho, uma profissão onde você não encontra as condições para ser feliz, talvez você não tenha encontrado nesse momento ou nessa profissão o seu propósito. Mas quando você trabalha numa coisa que você se sente motivado, que você se sente feliz, a sua felicidade vai criar as condições para o sucesso. Ou, como eu falei anteriormente, pode ser simplesmente um trabalho que você tem, que você vai lá e que você recebe o seu salário e por causa disso você cria as condições para ser feliz e alcançar o seu propósito, ok? Bem, eu separei aqui poucas perguntas que podem ajudar você a encontrar o seu propósito, ok? A primeira delas é: que sentido eu quero dar para a minha existência? Nossa, essa pergunta parece super filosófica, né? Que sentido que eu quero dar para a minha existência? Isso tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo. O que eu quero deixar de legado na minha vida, sabe? Quando as pessoas falarem em mim, qual é o legado que eu deixei que as pessoas vão falar? Ok? Pensa nisso. Qual é o sentido que você vai dar para a sua existência? E claro, a pergunta que eu já fiz antes: qual o legado que eu quero deixar para o mundo? Bom, eu tenho uma empresa que trabalha com treinamentos e faz isso de uma forma diferente. Eu sei o legado que eu quero deixar para o mundo. Eu, Rodrigo, eu quero que as pessoas sejam impactadas com conteúdos super divertidos, super legais e que elas, com isso, elas tenham uma facilidade maior de aprender e consigam colocar em prática
as coisas que elas aprendem, porque o ensino foi muito bom, o ensino foi muito gostoso. Esse é o legado que eu, Rodrigo, quero deixar. Existem algumas pessoas que eles são os campeões de propósito e de legado, né? Eu separei aqui 3, o primeiro deles é o Martin Luther King Jr., que disse que se você não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Continue sempre na busca do seu propósito. Muitas vezes as condições não vão ser as ideais. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar em situações que não é a que a gente mais quer, mas a gente tem que começar, ok? É o que diz o Martin Luther King. Continue em frente de qualquer jeito, você vai chegar na sua situação ideal. Outro é o Nelson Mandela, que diz que nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Está em suas mãos fazer a diferença. Está na tua força de vontade, na tua busca pelo teu legado, está na tua busca por encontrar o teu propósito. E por último, a Malala, que diz que eu não quero ser lembrada como a menina que não baixou a cabeça. Seja lembrado pelo seu legado. Busque. É o que eu falei antes. Quando eu não estiver mais aqui, o que as pessoas vão falar sobre o meu legado, ou o que eu deixei, ou o que eu ensinei, ou o que eu passei adiante? Eu não acordei um dia de manhã e entendi, nossa, esse é o meu propósito, é isso que eu vou fazer. Eu demorei muitos anos para chegar até o meu propósito, mas eu sempre soube da minha paixão, que é uma paixão relacionada a ensino e é uma paixão relacionada a isso aqui tudo que vocês estão vendo na minha volta, que é o mundo geek. Nenhum de nós escolhe as nossas paixões, elas que nos escolheram. Eu não escolhi ser nerd, eu não escolhi gostar de educação. Essas coisas, eu fui escolhido por elas. Eu só tento transformar elas no meu legado. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas Rodrigo, sei lá, e se eu ainda não encontrei meu propósito? Puxa vida, o que eu vou fazer? Tá tudo errado? Calma, não tem problema. Você vai encontrar o seu propósito. Continue na sua busca. Comece a ver na sua volta quais são as tuas paixões. O que você gostaria de melhorar no mundo? Aí você vai ter um caminho para encontrar o teu propósito. Pessoal, não quero fazer nenhum teste com vocês agora aqui sobre propósito, ok? Mas eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Todas são @seubach e o meu Linktree. Quando você acessa lá o meu Linktree, você vai ver diversos links que levam para testes que vão ajudar vocês a encontrar o propósito. Pessoal, me escrevam. Rodrigo, tô com dúvida, quero saber mais sobre isso, quero trocar essa ideia. Me chamem nas redes sociais, vai ser um prazer conversar com vocês e mostrar um pouquinho mais de como eu achei o meu propósito de vida e de como é que vocês podem encontrar o de vocês também. Mas o mais importante, pessoal, é que é muito bom e é muito gratificante quando a gente tem a oportunidade e a possibilidade de fazer alguma coisa que deixa um legado. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu quero agradecer muito o CIE por estar me dando mais uma oportunidade. A primeira foi lá no Expo CIE-RS, onde eu fiz uma palestra de liderança e depois eu fiz um outro painelzão lá, super legal com a minha amiga Angelita. E essa é a segunda oportunidade que o CIE-RS está me dando de fazer o que eu quero, trabalhar o meu propósito, deixar o meu legado. E eu espero que todos vocês tenham esse prazer e essa sensação que eu estou tendo agora de deixar essa marca. Pessoal, foi um prazer imenso conversar com vocês e espero que vocês me chamem lá nas redes sociais pra gente trocar uma ideia. Valeu, galera. Valeu, CIE. Até a próxima.